Hoje eu estou recebendo o Mauro Iolo, que é fundador da Iolo Bank. A gente vai conhecer um pouquinho mais da trajetória dele, do que a Iolo está fazendo, o mercado como é que está e, obviamente, como é que o Mauro se vê enquanto empreendedor, enquanto liderança de uma startup. Mauro, primeiro, obrigado por ter aceito conversar comigo aqui no Papo de Founder. Passando a palavra para você, eu tenho já uma primeira questão, que é você contar um pouco da sua trajetória e, obviamente, apresentar o que é a Iolo Bank. Show, maravilha. Luiz, muito obrigado pelo convite. Fico super feliz de compartilhar um pouco da história da Olobank, né, a construção desse projeto, que é mais que um projeto pessoal, né, é um projeto pessoal de outras pessoas também, tá. Mas te conto, Mauriolo, quem é o Mauriolo? Sou filho de empreendedores, é a pergunta do milhão. Sou filho de empreendedores, venho de família goiana, mas não sou goiano, tá. Sou porto-belhense, nasci lá em Rondônia, tá. Mas venho de família goiana e família empreendedora, do café e do chocolate. Meu pai ali com café e minha mãe com chocolate ali quase a vida toda deles, então venho de um mercado, né, de um nascimento completamente diferente do mercado que eu tô hoje, tá. E bom, da minha trajetória, sou um engenheiro, tá, e atualmente sou estudante de economia na PUC de Minas Gerais. Sim, me meti a fazer mais uma faculdade aí para tentar investir um pouco mais aqui em conhecimento na minha empresa. Bom, atualmente estou residindo aqui em São Paulo, porque o nosso escritório fica aqui em São Paulo, porém a gente atende o Brasil inteiro. E, no geral, o que é a YOLO Bank e quem é a YOLO Bank, tá? A YOLO Bank, ela nasceu de uma dor pessoal, onde em 2023 ali, no início de 2023, eu fui buscar crédito no mercado para pagar um curso que eu tinha sido aprovado, e eu não tive esse crédito aprovado. E naquela época eu trabalhava numa empresa que me proporcionava um ótimo salário, eu não era uma pessoa ali que estava dentro do grupo de pessoas em vulnerabilidade financeira. E pela falta de acesso a esse crédito, eu falei: "Cara, imagina, se eu que tenho um ótimo salário, não sou uma pessoa que me enquadro num grupo de vulnerabilidade financeira, não conseguir ter acesso a esse crédito, imagina outras pessoas aqui que estão fazendo faculdade, fazendo a primeira graduação, segunda graduação, MBA, qualquer outro curso, e tendo que pagar aluguel e tendo que pagar a faculdade. Como que eles estão fazendo para subsidiar esses estudos?". E foi a partir dessa dor que nasceu a YOLO Bank. Eu comecei a buscar no mercado ali soluções que atendessem à realidade dos estudantes. Comecei a viajar pelo Brasil fazendo palestras sobre educação financeira dentro de algumas universidades e coletando essas informações dos estudantes, sem comunicar a eles que eu estava ali trabalhando num projeto que se tornaria o que nós somos hoje. E foi através disso que nasceu o nosso modelo de negócio, que nós somos uma fintech baseada em uma inteligência de análise de risco que prevê a inadimplência, tá? A gente trabalha com a previsibilidade de inadimplência. O que a gente faz? Com esse modelo de inteligência, né, a gente analisa o comportamento financeiro do estudante para 10 dias antes entregar para ele um desconto em valor absoluto, ou seja, R$ 100, R$ 200 de desconto, para ele conseguir pagar aquela mensalidade que vence nos próximos dias. Tá? Então, nós criamos esse modelo de inteligência que é 100% tupiniquim, ou seja, 100% brasileira, tá? E que analisa esse comportamento, analisa a vida como ela é e entrega para esse estudante ali o desconto para fazer esse boleto caber no bolso dele, tá? Basicamente somos isso hoje. Cara, isso é muito legal. Assim, obviamente, né, o mercado de fintech no Brasil, eu costumo dizer que ele dá aula no mundo pela evolução do mercado financeiro que a gente tem nacional, mas é sempre muito bom a gente ver soluções financeiras que saem do que já é senso comum nesse mercado, né. E a tua, quando eu fui olhar para a YOLO Bank, e eu não tinha nem essa visão toda como você explicou, me chamou muito a atenção isso, a gestão financeira da vida do público universitário é sempre muito complexa. E acredito que você seja bem mais novo que eu, mas na minha época, quando eu estava na universidade, a gente ainda tinha muito antes do Santander comprar o Banco Real, eu lembro que eu cheguei a ter uma conta universitária no Banco Real, que basicamente era prover crédito para quem não tem histórico financeiro, né. Então, era o máximo que a gente conseguia ter, de apoio, de suporte para organizar minimamente,
a nossa vida financeira aí com um pouquinho de crédito que no final do dia não resolvia quase nada. E olhar um pouco da solução da Iolo me chama muita atenção, porque você traz essa inteligência e essa questão da previsibilidade de inadimplência. Eu acho que isso é um dado riquíssimo para o mercado de educação como um todo, né. Então, o recorte de inovação, privada no Brasil é um mercado que é muito instável, né. Infelizmente a educação, ela não é prioridade da população, e quando a gente passa por situações como a gente viveu na própria pandemia, a gente vê uma queda significativa de pessoas investindo na própria educação. Então eu acho que esse cenário que você traz, ele é muito positivo para os 2 lados, tanto para o estudante quanto para as instituições. E aí eu queria entender um pouco mais da tua visão sobre esse mercado, né. Então, acredito que nesse relacionamento que você tem cada vez maior com a base universitária e obviamente um relacionamento que você possa desenvolver também com as estruturas educacionais, eu queria que você trouxesse um pouco mais da tua visão sobre, cara, quais são os desafios desse mercado, quais são as oportunidades, né? Então, pelo que eu entendi, posso estar errado e você fica à vontade para me corrigir. Pelo que eu entendi, a Iolo tem um modelo que é B2C, eu não sei se tem um lado B2B, acho que vale a pena você trazer um pouco mais disso, mas para que a gente possa entender como é que hoje você enxerga o seu mercado e potencial crescimento que a Iolo possa ter nele. Sim, hoje só te trazendo aqui, né, o modelo de negócio da Iolo Bank hoje ele é B2B2C. Então hoje o principal cliente da Iolo é a instituição de ensino. A gente entra pela instituição de ensino, a gente fecha um contrato de exclusividade com eles e os estudantes eles são orientados a abrir uma conta digital com a gente para ter acesso a esse benefício, né, que é o desconto ali em valor absoluto diretamente na conta digital. Tá? Porque a gente não trabalha ali como a maioria dos players, que é emissão e liquidação de pagamentos, tá? A gente tem ali o modelo anexado à nossa conta digital. Então tem essa necessidade de utilizar a nossa conta para você ter acesso a esse benefício, até porque a gente analisa o comportamento financeiro desse estudante, né? E assim, respondendo às tuas perguntas, né, ensino superior, aquilo lá, ele enfrenta um paradoxo, principalmente quando se trata ali de mobilidade social, né, e é inacessível para muita gente. Quando a gente olha hoje, compara as instituições públicas e as instituições privadas, né, a gente vê ali 2 públicos ali dentro, né, nas federais ou nas públicas, a gente sabe realmente que tá aquela galera ali que teve o pai trocínio, a mãe trocínio, o avô trocínio, teve realmente ali uma ajuda que acabou, moldando o caminho daquela pessoa para ela entrar numa universidade pública, o que facilita muito o crescimento dela e a carreira dela. E nós temos ali também o público que vai para a instituição privada, né. Hoje nós atuamos especificamente ali com as classes C, D e E, tá. A maioria dos nossos usuários ali, nossos clientes são dessa classe, tá. E como é um público que, historicamente, já tinha dificuldade para ter acesso, né, àquilo lá. Como é que a gente utiliza a tecnologia hoje para transformar vidas, né? A gente sabe que educação muda vidas, mas como é que a gente cria uma fintech, como é que a gente cria um modelo de tecnologia para mudar a vida dessas pessoas, tá? Foi por aí que a gente começou a analisar como é que nós atuaríamos dentro desse mercado, tá? E outras coisas também que nós nos perguntávamos no início ali da construção da YOLO Bank, né, a gente cresce ouvindo que a educação muda a vida, mas a gente não cresce ouvindo como a gente vai conseguir pagar por essa educação, né, sem comprometer todo o resto, né, sem comprometer o aluguel, sem comprometer todas as outras contas que nós temos no dia a dia, né. E aquilo lá, o setor financeiro tradicional, ele sempre tratou o estudante como um cliente de risco, né. E aquilo lá, eu costumo falar que isso é uma miopia, né, porque se a gente conseguir prever que tem maior chance de inadimplir e ajudar esse estudante antes do problema acontecer, todo mundo ganha. A instituição de ensino, tá, deixa de perder receita e o aluno ele consegue se manter estudando, tá. Então é por isso que eu costumo falar, Iolo nasceu não só de uma dor pessoal do Mauro, não é um projeto pessoal do Mauro, é um projeto de outras pessoas também.
Esse mercado hoje, aí eu vou te trazer um dado que é de um dos nossos parceiros aqui, que é a própria Serasa, tá. Em outubro de 2023, a própria Serasa divulgou um relatório ali de pessoas que eles consideram invisíveis financeiros, que são pessoas ali que as instituições bancárias não têm acesso a informações, ao lastro financeiro dessas pessoas, porque são pessoas que não têm conta digital. Não tem conta em qualquer outra instituição, conta em qualquer banco, seja tradicional ou ele digital. Agora imagina só, como é que você oferta crédito, como é que você dá crédito, como é que você apoia financeiramente quem não tem histórico? É. Então, esse é um mercado de muito potencial, tá. A maioria dos nossos clientes hoje estão com a primeira conta digital aberta aqui com o Yulo Bank, né. Então quando você está passando por essa etapa, a gente precisa analisar realmente ali, o comportamento financeiro dele de acordo com a realidade dele, tá. Então é por aí que a gente vê muito potencial. É um usuário que vai criar aquele sentimento positivo, porque ele vê a YOLO Bank não como uma conta digital como qualquer outra que existe no mercado, que é uma conta só para depositar dinheiro, mas é a conta que todo mundo já teve aquele amigo que emprestou o dinheiro e a gente nunca pagou de volta, né. Então, é a conta digital que não empresta dinheiro, mas te deposita ali, te indica ali um valor de desconto para você conseguir pagar aquela mensalidade sem ter que deixar de pagar aluguel, sem ter que pagar tuas contas de consumos básicas, né. Então, é um mercado que tem muito potencial, é um mercado que ao mesmo tempo, ele é desafiador, ele tem muito potencial. Agora quando a gente fala aqui de desafios, né, temos muitos, né, desde ali a desconfiança dos players tradicionais até a burocracia regulatória, tá, mas acho que o desafio maior é mudar a lógica do mercado, né. Aquilo lá, né, vamos emprestar para quem já tem histórico ou vamos entender quem precisa de apoio e construir esse histórico junto com ele, né. É isso que a gente está fazendo aqui com a Yulo Bank. Boa. E eu acredito que esse comportamento que vocês têm com a base de universitários permite justamente você fazer isso que colocou agora no final, você construir a vida de crédito e a vida financeira dessas pessoas, sendo o ponto de partida, né. Então, deixa eu fazer uma pergunta só para terminar meu comentário aqui. Há Uhum. quanto tempo que vocês estão com a Iolo no mercado? Estamos há 2 anos e 4 meses. Boa. Então, tipo, vamos pensar aí num ciclo universitário completo. Então, quando a Iolo tiver 4 anos e ela tiver graduando sua primeira base de universitários, pensando que a gente está entrando no início dessa jornada, a gente vai poder ver a evolução dessa pessoa no mercado, com crédito, com possibilidades de crescimento de acesso a recurso financeiro. Então, eu acho que essa é uma modalidade que é muito importante. Gostei muito da ideia de vocês adaptarem o desconto, vocês buscarem o desconto, né, como você disse: "Eu não sou o amigo que dá o dinheiro e não cobra, mas eu sou o amigo que vai lá e negocia um melhor pagamento para que aquele estudante consiga honrar com o compromisso financeiro que ele tem", né. Então eu acho que isso é um comportamento muito legal, é algo que instituições financeiras, tradicionais não estão preocupadas em fazer, né, as instituições de ensino, elas têm suas práticas ali de eventuais desconto, mas é muito mais para uma competitividade no mercado, do que necessariamente para pensar na realidade de cada pessoa que é atendida ali na nos seus cursos, nas suas formações. Então acho que isso é muito válido, tá. Mauro, eu soube aqui por você, antes da gente começar a gravar, que vocês captaram investimento em 2024. E a gente sabe, cenário Brasil, nunca é muito trivial você captar investimento, não é muito simples você justificar uma ideia, um projeto de startup que investidoras e investidores topem apoiar e topem estar junto. Então, sempre que eu converso com quem foi investido, eu tendo a perguntar como é que foi a experiência de captação e, mais do que como foi a experiência de captação, qual o impacto que vocês hoje já começam a ver na Iolo pós o valor captado, né. Então, como é que essa captação, de fato, influenciou o crescimento e o posicionamento de vocês no mercado? Hum. Daí é uma pergunta bem legal, porque eu sempre recebo mensagens aqui de outros empreendedores, estão começando agora com um produto ou com uma ideia, falando assim: "Mauro, e aí, como é que foi a tua experiência com o processo de captação?". E a minha experiência foi muito
Particular. Por quê? Eu já tinha, obviamente, ali, alguns contatos do mercado latam não brasileiro, eu costumo falar latam não brasileiro, porque eu captei lá fora, tá, eu não captei aqui no Brasil a princípio, tá. Só que eu tinha 2 pessoas ali que já tinham me liderado em outras empresas, eram pessoas que depositavam total confiança ali, se eu fosse empreender. Comentavam várias vezes: "Mauro, se você for empreender, entre em contato com a gente vai querer avaliar para poder investir em você". Então, criar esse laço de confiança ali com essas 2 pessoas que me lideraram durante alguns anos ali numa outra empresa, foi o que me ajudou muito a fechar ali a captação com os fundos posteriormente, tá. Mas foram realmente ali pessoas que já tinham experiência com o mercado de fintech, não para educação, mas tinham experiência com fintech, tá. E estavam buscando investir em alguma fintech brasileira, tá. Foi quando eu apresentei para eles a proposta da Iolo, tá. Mostrei para ele que sim, nós já tínhamos ali contratos fechados, que não era só ali, é uma era uma ideia sem contrato, sem clientes, né. Naquele começo a gente não estava ali a 100% em operação, mas já tinha ali interessados com contratos assinados aqui com a gente falando: "Ó, assim que o Mauro estiver ali operando com a empresa dele, eu já vou utilizar a tecnologia deles". Então isso ajudou muito ali que a confiança realmente ali, fosse esse primeiro investimento, que foi um investimento anjo, tá. A partir daí, foi quando eles também me ajudaram ali com os fundos, né, os fundos americanos que investiram aqui na gente, mas foi realmente ali a mesma prática, de levar os números, levar os contratos, levar essas informações e abrir ali que era uma startup muito early stage, muito no começo, com uma tecnologia realmente ali que precisava de capital para chegar numa parte de: "Ah, estamos um pouco mais maduros agora e a gente consegue crescer em número de usuários e número de universidades", tá. Por isso que eu costumo falar que foi uma experiência muito particular, porque eu já tinha aquelas pessoas ali lá fora, confiando no produto e principalmente olhando com bastante carinho para o mercado de fintech aqui no Brasil, tá. Ca E pode falar, Luiz, não, pode terminar, pode terminar. tá. Bom, e a nossa rodada a gente fechou na metade do ano passado, tá. E todo mundo sabe que 2024 foi um ano bastante duro ali para o ecossistema de fintech, de startups, tá. Principalmente ali startups early stages, tá. A maioria das startups ali estavam nessa fase, estavam com muita dificuldade ali ou realmente não conseguiam nem, passar ali do primeiro bate-papo com os fundos, tá. Mas a gente conseguia realmente ali superar um desafio, em comparação a muitas outras, tá. E obviamente ali entregar tração, entregar resultado, entregar uma base de usuários, entregar os números foi o que facilitou ali muito o nosso a finalização da nossa rodada, tá, tá. E desculpa, tu fez uma segunda pergunta. Sim, qual foi o impacto desse investimento no crescimento da Iolo? Você começou a falar, né, o aumento de número de universidade, mas pós-investimento, como é que você acelerou esse crescimento? Como é que você geriu, essa captação para ter mais e melhores resultados? Tá. Ó, quando a gente finalizou a captação, uma coisa que eu conversei com o meu time foi, eu falei: "Gente, a gente tem uma dívida, isso é muito claro, a gente tem uma dívida aqui, e não dá para romantizar essa captação, porque a gente precisa trazer resultados". E nisso meu time entendeu que, ok, agora é o momento da gente trabalhar muito mais a nossa tecnologia, conseguir trazer usuários para dentro da nossa base, só que o nosso investimento maior foi mesmo na parte de tecnologia, tá. Precisava muito disso, porque quando eu falo que a nossa tecnologia é 100% tupiniquim, é porque cada região do Brasil é como se fosse um país. O norte, o nordeste, o centro-oeste, o sul e o sudeste, cada um tem sua particularidade, a sua cultura, suas diferenciais e cada estado dentro de cada região é uma realidade muito diferente. Então como é que você otimiza, como é que você melhora uma tecnologia dentro do Brasil? Então a nossa primeira captação ela foi utilizada realmente ali para melhorar o que a gente já estava trabalhando. Esse foi o grande impacto. Boa, boa. Cara, eu acho que é uma visão muito madura sobre captação. Eu tenho uma pergunta extra, porque me chama a atenção você ter captado com investidores de fora do Brasil, né? A gente sabe que cada vez mais fundos estrangeiros estão olhando para América Latina e especificamente para o Brasil, né? A gente fala de América Latina, quase 50% da América Latina em termos de economia é o Brasil, então não vão deixar de olhar para o Brasil, É, mas não deixa de ser uma captação um pouco mais complexa, né, uma relação que não é trivial, uma relação não só argumentativa, mas às vezes da estrutura da empresa, que você tem que fazer alguns ajustes para poder viabilizar essa captação. Então,
Olhando agora, a partir da tua experiência, o que é que você pode ou recomendar ou colocar como ponto de atenção para outras fundadoras e fundadores que hoje não se veem, entre aspas, com os dedos aqui, capazes de captar investimento fora do Brasil, mas que podem ter mais e boas oportunidades de captação se expandirem essa visão para além das nossas fronteiras? Isso, acho que olhar para o mercado internacional é muito importante, né. Quando uma startup, ela é fundada aqui no Brasil, ela nasce como uma startup brasileira, ela não nasce como uma startup nem latina, ela nasce como uma startup brasileira. Quando uma startup nasce nos Estados Unidos, ela nasce como global. É. Então era isso, eu falava: "Cara, eu preciso ver uma forma de fazer um fundo americano olhar para o Brasil dessa forma também, né, não só os fundos brasileiros aqui". E quando a gente resolveu ali entrar em contato e conversar ali com os fundos, foi uma explicação justamente onde o nosso modelo de tecnologia ele era capaz de ser expandido para outras regiões, da América Latina e até mesmo chegar nos Estados Unidos, tá. Então, acho que essa explicação ali, ela foi essencial para o fundo entender que não era só um modelo de negócio com impacto financeiro e social, ele era um modelo de negócios que ele poderia ser escalado para outros países, tá, para outras regiões. Mas o principal ali foi ter um bom time jurídico, porque a burocracia de levantar capital fora do Brasil é é algo muito difícil, é muito difícil. Hoje a gente é acompanhado realmente ali por um escritório muito importante, que é o Pinheiro Neto, tá. Advogado o nosso escritório que toca aqui no Brasil e nos Estados Unidos, o Wilson Sonsini, tá. São 2 grandes escritórios bem importantes que nos apoiaram ali em todo o processo, desde finalização ali da documentação, tá, até mesmo a abertura de conta, nos Estados Unidos ali, a constituição da empresa em Delaware, tá, para fazer todo o processo. Então ter um bom time jurídico é extremamente importante para não ter erro ali na finalização dessa captação, tá. Porque já é demorado você captar, e você não ter um time para te ajudar ali a finalizar essa documentação é algo realmente ali que pode dificultar ainda mais a vida da tua empresa. Cara, isso é muito legal, porque eu vivi uma experiência muito parecida com a startup que eu tive. A gente chegou a ter empresa aberta no Brasil, empresa aberta em Delaware e empresa aberta em Roterdã, na Holanda, que foi para onde a gente vendeu a empresa, né. Então, é um processo complexo, é um processo que jurídica e contabilmente precisa ser muito bem assessorado, porque é difícil o fundador ou a fundadora ter tempo e ter o conhecimento total para poder fazer um processo como esse com segurança, sem um profissional. Então tenha um profissional lhe acompanhando, acho que você traz isso muito bem. E tem um ponto na tua fala que eu acho maravilhoso, é algo que eu costumo falar muito para as pessoas que eu converso, que é: beleza que o mercado Brasil ele seja gigante para muita coisa, mas não faz sentido, em muitos casos, você criar uma solução digital que você não procura o mercado internacional, que você Sim. não procura essa expansão. E muitas vezes a expansão internacional pode acontecer mais rápido do que a expansão nacional em alguns casos, né. Então tem esses fatores que quando você abre a cabeça para olhar para o mercado como um todo, você pode descobrir rotas de crescimento que muitas vezes em outro cenário, em outro país, pode acontecer mais rápido que no Brasil, né. Então, ter essa maturidade na tua fala, eu acho que ela é muito importante, para a gente disseminar isso entre outras empreendedoras e empreendedores. Sim, Luiz. E assim, só fazendo um adendo, né, quando a gente todo mês sai notícia de outras startups que captaram, né, e eu acompanho de vez em quando das outras startups latinas. E é sempre assim: "Ah, captou US$ 1.000.000 e focando no processo de expansão para o Brasil", e é uma startup que tem escritório lá num país mais ali próximo do Chile, sabe. São startups realmente ali que estão bem distantes aqui do Brasil, mas ainda assim olham com esse carinho aqui para o nosso país, porque eles estão vendo muito potencial, né. Então quando a gente tem que usar a mesma lógica no processo de captação para trazer os fundos aqui para o Brasil também. Exatamente, exatamente, é isso. Do mesmo jeito que o Brasil é um mercado atrativo para muita startup internacional que vem para cá, a gente também tem que olhar para outras regiões e a gente trabalhar nessa capacidade de crescimento, né. O empreendedor e a empreendedora brasileiro tendem a ter um grau de criatividade que é muito fora da média. E usar isso para você abrir mercado em outros países pode ser um diferencial para o negócio muito grande, muito grande. Então, Uhum. bacana ouvir
essa tua experiência, velho, e acredito sim que a Iolo tenha todo e total capacidade de expandir, não só na América Latina, como nos Estados Unidos, né? A gente vê muitos países, os Estados Unidos é um ótimo exemplo, o Chile é um ótimo exemplo, que o ensino superior, via de regra, ele é privado, né, então nos Sim. Estados Unidos tem aquela máxima de quando uma criança nasce, os pais já criam, o fundo da universidade para essa criança, pelo custo que vai ter. No Chile, durante anos e anos e anos, a população briga para tentar ter um ensino público superior e hoje, até onde eu saiba, ainda é 100% privado, então, querendo ou não, essa relação da gestão financeira para você fazer um curso superior em alguns países é complicado, tão ou mais complicado quanto no Brasil, e eu acho que isso também, eh, traz muita oportunidade para vocês. Muito. E quando a gente olha para as universidades aqui brasileiras no pós-pandemia, né, essa quantidade de cursos EAD, acho que a quantidade de cursos EAD, isso intensificou muito essa mudança, né, do presencial para o EAD. Então o EAD, ao mesmo tempo que ele trouxe acesso, né, ele trouxe um número maior de universidades investindo, nesse modelo de ensino, e que é muito parecido com o que acontece nos outros países, né. Você trouxe o exemplo do Chile, né, e o Brasil indo por esse caminho também, então o investimento em educação indo por esse caminho traz acesso sim, mas ao mesmo tempo, o ensino privado é algo que tem escalado muito. Exatamente. Mauro, para a gente fechar nosso papo, tem uma pergunta que eu gosto de fazer no final, ela é mais reflexiva, é o Mauro olhando para o espelho e vendo o próprio Mauro, que é, cara, na tua experiência, no teu dia a dia, como é que você enxerga o papel de um fundador de startup, de uma liderança de um negócio digital? Como é que você hoje se vê e entende a sua responsabilidade e a sua influência para o desenvolvimento da Iolo? Acho que nossa, outra pergunta do milhão, né, acho que olhar no espelho é sempre o nosso maior desafio, porque quando a gente está empreendendo, principalmente numa startup que nasce do zero, né, com recurso limitado, sem sobrenome, sem atalho, né, a gente é obrigado a crescer bem mais rápido do que a própria empresa, né. Mas, Luiz, o papel do fundador, na minha visão, ainda é justamente a pessoa que carrega a visão, mesmo quando, sabe, os teus funcionários, os teus colaboradores, os teus parceiros ali já não conseguem enxergar, tá. Isso sim eu considero realmente ali o maior algo que a gente precisa realmente ali compartilhar, tá. E, bom, no mercado que eu trabalho hoje, né, eu costumo dizer sempre que a liderança no negócio digital, ela exige clareza, né, principalmente ali no saber o que a gente está fazendo, tá, saber como a gente vai querer construir isso daqui e saber a hora de ouvir. É uma das coisas que eu tenho muito aqui com o meu time, eu escuto muito mais do que eu falo, tá. Porque às vezes o Falden fala, 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 o time não consegue entender e às vezes a gente precisa escutar o time e eu preciso também escutar os meus clientes, tá. Mas liderar eu considero realmente aquilo, né, confiar e dar direção sim, mas também, principalmente, é dar espaço pra gente tomar aquela decisão difícil sem perder a sensibilidade, tá. Ah, e aquilo lá, né, a gente precisa também quebrar essa romantização do herói solitário, né. Aquilo lá, founder que não busca ajuda, que não compartilha os tombos, ele acaba virando um gargalo na empresa. A gente vê ali diversos casos no mercado que viraram gargalos ali, né, e eu tive que aprender isso na prática, né. Hoje eu sei que o Sustenta Iolo não é só o que eu penso, né, eu tenho realmente ali pessoas que já trabalharam comigo em outras empresas, mas a Iolo Bank hoje ela é construída com um time, não só com o founder, né, então o papel do fundador eu considero que é, antes de tudo, garantir que a empresa continue fazendo sentido, tá, para o mercado, para o time e principalmente para a gente mesmo, tá, porque se a gente perder tudo isso, a gente perde tudo. Cara, muito legal. Acho que por mais que a pergunta ela não seja simples, mas eu acho que você conseguiu responder com uma provocação importante, velho, que é manter a visão do negócio, manter o negócio fazendo sentido. Cara, isso aí é de fato algo que não é trivial. Em muitos momentos que o mercado oscila, que parece que as coisas não vão ser favoráveis ao negócio, você manter tudo fazendo sentido é uma das tarefas mais complicadas que a gente tem, e eu acho que é papel sim do fundador, da fundadora,
manter esse alinhamento de expectativa, manter o relacionamento tanto interno quanto com o mercado. Uhum, E tem um ponto também na tua fala que é fundamental, que é o saber ouvir, né. Tem uhum. muito hoje a gente fala pouco sobre isso, mas historicamente a gente acha muita informação de liderança servidora, que Sim. é essa linha de: "Pô, deixa eu entender o que é que a galera que tá no meu time tá pensando, tá entendendo, para que eu possa dar um direcionamento que faça sentido", né. Então eu acho que a tua abordagem, a tua visão, ela fala e converge muito para isso. Sim, não, e foi aprendizado, né. Eu comecei como solo founder, hoje nós temos sim um CTO, tá, um amigo meu, e outro dia a gente estava discutindo, eu falei: "Cara, a gente não é só produto, a gente não é só métrica, a gente não é só um pitch bonito, né, a gente é o time, a gente é cultura, então tem muita coisa ali, realmente aquilo lá, é ouvir pra gente conseguir entregar". Exatamente, exatamente. Mauro, cara, obrigado por ter separado esse tempo para a gente conversar. Eu agradeço muito às fundadoras e fundadores que vêm aqui compartilhar um pouco da jornada, compartilhar um pouco da visão e da experiência de mercado. Acho que a tua experiência foi muito legal aqui para a gente trazer. Tem alguns pontos que são muito particulares, e que não são tão comuns a gente ver no ecossistema e que precisam ser compartilhados, que precisam ser apresentados. Para quem assistiu e ouviu a gente até aqui, recomendo que você acompanhe o Mauro, que você acompanhe a Iolo Bank também. É sempre bom a gente ter referências empreendedoras para saber o que está acontecendo, para entender o que é que essas pessoas estão falando. Isso acaba influenciando na forma que a gente executa os nossos negócios, né. Então, deixo aí essa recomendação. No texto aqui embaixo tem tanto o LinkedIn do Mauro quanto o site da Iolo, então vai lá, acompanha, entre em contato, troca uma ideia. A ideia de ecossistema é isso, e a gente se vê e se escuta no próximo Papo de Founder. Valeu!